Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Dreva News. Oi, eu sou a Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Dreva News, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida como ela é. E aí, sentiram saudade? Eu senti. E depois de quase 2 meses de pausa, estou planejando o grande retorno. A segunda temporada do Dreva News vai começar na semana que vem, no dia 13 de agosto. E essa temporada ela vai ser um pouco diferente, porque ela vai ter um roteiro, mas não vai ter um roteiro. Vou explicar. Tem um livro que eu ganhei há mais ou menos 2 anos, que eram, na verdade, 2 livros. O livro em si e um livro de trabalho. Era um livro de tarefas do livro oficial. E é o livro The Heroine's Journey, da Maureen Murdoch, que significa A Jornada da Heroína. Ela tem um livro teórico, né, que ela explica a jornada da heroína, e aí o livro de exercícios, que pede tempo, pede dedicação, pede você realmente estar preparado para fazer esse trabalho. E eu sabia que ia ser um trabalho intenso, eu sabia que ia ser um processo de realmente olhar para dentro, né, de uma forma diferenciada. E aí, quando eu decidi fazer a pausa do Drevaneios, eu olhei para cima e lá estava esse livro, olhando para mim, e eu falei, por que não? Por que não fazer o processo do livro de exercícios da jornada da heroína, né? Fazer o processo da jornada da heroína com os ouvintes dos Drevaneios, né? E quando eu digo que vai ter roteiro, mas não vai ter roteiro, porque vai ter os exercícios, né? O roteiro dos exercícios, só que eu vou dividir com vocês as coisas que eu vou trabalhando aqui nesse processo, né? As percepções que eu tenho, as lições que eu tô tirando, e principalmente não vai ser linear, né? Porque vão ter exercícios que vão exigir de mim uma tarde, que eu vou sentar ali, eu vou escrever, eu vou fazer aquela reflexão, e vão ter exercícios que vão exigir um pouco mais. Então, talvez os episódios não sejam semanais, talvez sejam mais do que um por semana, eu não sei. A gente vai descobrir juntos como que isso vai acontecer. E aí, só para dar um pouquinho de introdução do que se trata, né? A jornada da heroína é um mapa. A Maureen Murdoch, ela criou ele como uma resposta à jornada do herói do Joseph Campbell, porque a jornada do herói, ela descreve muito bem a trajetória do homem que vai ao mundo, conquista, volta vitorioso. Só que a jornada da mulher, ela não funciona dessa forma. A nossa jornada, ela tem outras etapas. Ela tem um ponto em que a gente conquista tudo que queria conquistar e mesmo assim sente um vazio que não tem nome. Tem uma descida, tem um processo de recolher os pedaços da gente que foram ficando pelo caminho. E aí, quando eu relembrei a estrutura do livro, do que se falava, eu falei, gente, olha que doido, né? Realmente, hoje eu consigo olhar para isso, olhar para minha história, olhar para as coisas que estão acontecendo na minha vida e me colocar dentro de todas as fases da jornada da heroína, que quando eu li o livro, eu me conectei com algumas coisas, mas não me conectei completamente. Então, talvez eu realmente não estivesse pronta naquele momento para fazer o trabalho que precisava ser feito. E aí, nesse mini episódio, eu queria só deixar o convite para vocês virem fazer esse caminho junto comigo, né? O livro, ele tem 7 capítulos, 7 fases da jornada da heroína. Cada capítulo vai ter os exercícios de escrita, as meditações, perguntas de reflexão. E ao passo que eu for percorrendo, eu vou trazendo aqui para vocês o exercício, a minha experiência com ele e um convite para vocês fazerem o mesmo. E antes de eu iniciar com os trabalhos do livro de exercícios, vão ter 2 episódios introdutórios. O primeiro vai ser o episódio da introdução da jornada da heroína, que é explicar o que é, quais são as fases, como a gente reconhece essas etapas na nossa vida. Porque quando a gente sabe onde a gente tá nesse mapa, muita coisa começa a fazer sentido. E o episódio depois desse vai ser o primeiro exercício do livro, que ainda não é um exercício da jornada, mas é um exercício muito potente, que é o exercício da linha da vida. É como se fosse uma meditação guiada que percorre a sua história desde a infância até hoje. E aí eu vou ler o exercício para vocês num episódio, como se fosse uma meditação, e aí vocês vão poder fazer também. E aí eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, né? Quais foram as reflexões que eu tive quando eu fiz esse exercício. Eu achei ele muito potente, tanto que eu não fiz nenhum exercício novo depois dele, porque ele ainda tá reverberando dentro de mim. Já fazem umas 2 semanas que eu fiz, e eu ainda continuo trazendo as descobertas desse exercício para terapia, porque foram muitas coisas muito bacanas que eu percebi com esse exercício. E uma última coisa, antes de eu terminar esse mini episódio,
Eu sempre falo que espiritualidade sem direção é conselho que fica no ar. E eu continuo acreditando nisso. Mas nessa temporada, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vão ter momentos que eu realmente vou precisar deixar a espiritualidade falar primeiro e voltar num segundo momento com o processo, com a direção, com as coisas práticas que dá para fazer com aquele conselho. E também vai ser um trabalho muito individual de cada uma de nós, né? Vai ser um trabalho que a gente vai fazer na nossa casa individualmente e, obviamente, a gente vai sentir ele coletivamente. Uma coisa é certa, vai ser desconfortável. Porque o processo da gente avaliar a nossa vida, da gente olhar para a nossa jornada, da gente olhar para os próximos passos ou para os passos que a gente já tomou, ele é um processo desconfortável. Mas o autoconhecimento, ele é muito enriquecedor e ele nos ajuda a ver com mais clareza o que está lá na frente. Então, eu quero convidar vocês para passar essa jornada comigo, aprender comigo esse processo e, sem sombra de dúvida, nos tornar pessoas melhores, nos conhecendo um pouquinho mais. Sejam muito bem-vindos de volta ao Drevaninhos. Fico muito feliz por vocês estarem aqui. Me contem o que vocês acharam dessa ideia. Compartilha esse mini episódio com todas as pessoas que precisam saber dessa nova temporada que vai chegar. E a gente se vê logo. Um beijo. Tchau, tchau.